Shalom Haverim, vamos continuar Bereshit capítulo 28, conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, sempre é bom. Em nossa Parashat nós encerramos e ficou aquele arzinho de continuação, que a gente ia tratar dele no grupo, lá no Telegram, mas é bom que a gente grave mais vídeos. Muitas pessoas têm dificuldade de leitura e eu penso que o vídeo também ele pode alcançar mais pessoas para ter esse conhecimento. Agora, o que foi o sonho de Yaakov? O que mais que nós podemos aprender e colocar em nosso alahá, em nosso modo de caminhar, em nosso modo de viver? O que pode ser acrescentado em nossas vidas aprendendo um pouquinho mais de Torá? A primeira coisa que eu quero chamar a vossa atenção é sobre a palavra sonho. Halam. Halam, que é sonho, também significa ser forte. Então, traz pra gente uma ideia um pouco diferente do conceito de sonho que nós temos, né? Do sonho baseado em revelação, em profecias, em descobrir coisas ocultas, em saber do futuro, em coisas que vão acontecer. E a maioria das pessoas, elas estão muito ligadas nesse padrão de sonho. Mas hoje a gente vai estar focado em Halam, no sonho de Yaakov. O sonho de Yaakov, nós estamos em Bereshit 28, ele está ali em Bereshit do 10 ao 15, né? E o sonho de Yaakov, ele começa com a visão, com alguns anjos, alguns malachim, subindo as escadas, quando ele está prestes a sair da terra de Israel, em direção a Arã, na casa de seu tio Lavan, e para ele continuar a viagem, descem outros malachim. E logo depois do sonho de Yaakov, então ele recebe uma mensagem elohímica. Então tem dois tempos, tem duas situações. Primeiro ele sonha com os anjos subindo escadas e descendo escadas. E depois do sonho vem uma mensagem elohímica para Yaakov. Mas é importante que a gente aprenda de uma forma mais profunda, né? O Halam, o sonho de Yaakov, e que isso possa ser aplicado em nossas vidas, né? Então, primeiro, baseado nesse sonho de Yaakov dos anjos subindo as escadas e descendo, primeiro nós temos que fazer as bênçãos subir, os malachim subindo escadas, levando as nossas bênçãos, as nossas práticas, as nossas ações, que são práticas horizontais. O que a gente pode definir como prática horizontal? São aquelas práticas que nós fazemos em relação a outras pessoas, ao horizonte. E existem as práticas verticais, que são aquelas que nós fazemos em relação aos céus. Então, primeiro, você faz a bênção subir com práticas horizontais. E essas práticas, para elas subirem, nós chamamos de, algumas delas de Tzedakah. E a gente pode até falar que Tzedakah é uma mistura muito forte, muito hazak, muita força. É uma mistura muito forte de bondade com justiça. Isso é uma Tzedakah. Então a mistura de bondade com justiça é uma Tzedakah. Embora justiça seja Hesed, né? Aliás, a bondade é Hesed e a Tzedakah é justiça. É tido como esses são os conceitos básicos, né? Mas a Tzedakah, ela faz subir as suas ações de bondade repletas de justiça. Então, a Tzedakah, ela faz suas ações subirem verticalmente
e elas alcançam os céus, e elas ativam as suas parnassot, a sua prosperidade. Então elas sobem de forma vertical e são derivadas das suas práticas horizontais ao próximo, e elas sobem para os céus, e elas ativam as suas parnassot, as suas prosperidades. Então quando elas ativam as suas parnassot, através do ato de tzedakah, que é bondade mais justiça, depois as bênçãos, elas descem em forma de parnassá, ela desce de forma vertical, ou seja, desce de cima para baixo. Então nós temos Yaakov tendo um sonho dos anjos subindo na vertical, e depois eles descem na vertical. Só que Yaakov, como todos nós, as nossas práticas, elas são práticas horizontais, em relação a outras pessoas, em relação ao próximo. Algumas práticas são espirituais, então são verticais, só para a gente poder entender essa contextualização. Então Yaakov ele participa de dois eventos. Primeiro ele tem um sonho, e depois ele recebe uma mensagem. E será que o sonho e a mensagem tem a ver com a situação que Yaakov vivia naquele momento? Será que estão conectadas de acordo com a vida dele naquele momento? E isso acontece com todos nós, em cada fase, em cada etapa, em cada momento de nossas vidas. Né? Qual era o momento de Yaakov? Primeiro, ele vendeu a sopa de lentilhas pela bênção da primogenitura. Depois, ele recebe a bênção da primogenitura. Depois, a fuga contra seu irmão Esav, em direção à casa do seu tio Lavan. Né? Esav queria matar Yaakov, então o contexto da vida de Yaakov, os eventos, os acontecimentos que ele estava tendo experiências, estão de acordo com as ações dele naquele momento. Então, as decisões, os atos, as escolhas dele ali estavam tendo suas reações. Isso é com a vida de todos nós. Mas Yaakov teve um sonho e logo em seguida teve uma mensagem. E qual que é o significado da mensagem do Criador para Yaakov? Nós lemos lá em Bereshit 28 que o Eterno diz: eu sou Yah, o Elohim de Abraham e de Isaac. A terra sobre a qual você está deitado, eu a dou a você e a sua descendência. Ao se apresentar para Yaakov, o Kadosh, bendito seja, ele não fala, ele não diz, ele não afirma: olha, eu sou o Elohim dos céus e da terra, o Criador do universo, do sol, das estrelas, das galáxias. Não. Ele simplesmente fala para Yaakov que ele é o Elohim de Abraham e Isaac. Ponto final. Olha a simplicidade da mensagem que Yaakov estava recebendo de acordo com o contexto daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Agora, por que Elohim fala dessa maneira com Yaakov? Elohim, ele está confirmando a Bechirá, a primogenitura. Né? Então, ele fala dos dois primogênitos anteriores, ele fala de Abraham e ele fala de Isaac. E que, de fato, é a sequência dessa linhagem de primogênitos que cumpriria a missão elohímica aqui na Terra. Então, essa fala do Criador para Yaakov de que ele é o Elohim de Abraham e o Elohim de Isaac é uma confirmação de que Yaakov era o próximo patriarca dessa sequência de primogênitos, de linhagem de primogênitos. Então, Yaakov, se ele tinha alguma dúvida, se ele cometeu algum erro contra seu pai Isaac e contra seu irmão Esav, então aqui a dúvida acaba. Yaakov, ele sabia das promessas elohímicas, né, que o Criador tinha dado a Abraham e tinha dado a seu pai Isaac. Então ele tinha consciência disso. Por isso que o Criador fala com ele dessa maneira: eu sou o Elohim de Abraham e o Elohim de Isaac. Então, para Yaakov não ter nenhuma dúvida em relação ao que estava acontecendo com ele naquele momento.
Mas e a mensagem? Né? Elohim, ele aparece, né, para Yaakov em Beit El. E ele se identifica de uma maneira que seja compreensível, da forma que Yaakov poderia entender. Né? Já que existia uma grande gama de idolatria, né, naquela região, então o que o Eterno fala para Yaakov? Olha, eu sou o Elohim que seu avô Abraham adorava, e eu sou o Elohim de que seu pai Isaac adora. Então eu sou esse. Então Yaakov, mais uma vez, é uma confirmação para que Yaakov ele não tenha nenhuma dúvida. Então o Criador, ele imediatamente ele informa para Yaakov que ele é o escolhido da próxima linhagem de primogênito, né? Então a gente encontra nesse texto em que o Criador fala com Yaakov a palavra Aretz, terra, e a palavra Zerá, descendência ou semente, né? Então essas palavras-chave mais uma vez está reforçando aquele diálogo, aquela mensagem para Yaakov, para que Yaakov não tivesse nenhuma dúvida, nenhuma falta de clareza daquilo que estava acontecendo ali, né? E no texto, essas duas palavras, Zerá, né, descendência ou semente, e Aretz, elas também são usadas na Behirá de Avra e na Behirá de Isaac. Então lá no livro de Bereshit, lá atrás, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, até o capítulo 26, essa palavra Behirá, né, a primogenitura, também é usada para Abraham e para Isaac. E agora nós temos aqui uma confirmação para Yaakov, né? Então, além das palavras-chave que nós encontramos no texto, né, que garante o propósito da nação, da criação da nação Kadosh, e dela ser uma bênção para outras nações, e essa também é uma palavra-chave: olha, você será uma bênção para outras nações. Essa promessa também tinha sido feita a Abraham. Então, o Criador, ele faz uma promessa para Abraham, ele retifica essa promessa com Isaac, e ele confirma essa promessa em Yaakov. E ele ainda adiciona mais algumas coisas lá em Bereshit 28, capítulo 15. Né? E lá no capítulo 15 de Bereshit 28, lá vai dizer o seguinte: e eis que estarei contigo e te protegerei onde quer que fores, e eu te trarei de volta a esta terra. Então, Yaakov, a única coisa que faltava para que Yaakov ele ficasse seguro em seu voto, porque esse sonho de Yaakov é nessa situação que ele faz o voto, né? Então Yaakov, ele fez um voto por temor do seu futuro, até então incerto, mas aqui agora ele está tendo o quê? Ele está tendo uma confirmação de que ele está no caminho certo, de que o Criador está com ele, né? E Elohim promete: não, você fez o voto, mas eu prometo para você que tudo vai bem com você. Então você pode sair da terra de Canaã sem nenhum problema, porque Yaakov está com medo de sair da terra de Canaã porque os anjos subiram. E agora, os anjos não vão descer? A minha segurança não vai descer? O meu exército celestial não vai comigo? Ele ficou em dúvidas. Será que esse exército que subiu e esse que desceu, eles podem sair da terra de Israel? Porque existem anjos que só atuam dentro da terra prometida, só dentro da terra de Israel. Eles não passam para outras nações. Eles não atuam em outras nações devido ao seu grau de kadoshidade. Então, Yaakov aqui, ele entende que ele poderia ficar seguro da missão dele. Então ele tem essa reação. Então, quando ele acorda do sonho, ele fica até surpreso, né? Então ele vai declarar em Bereshit 28,
16 e 17, então ele diz: de fato o Criador está neste lugar e eu não sabia. E ele ficou maravilhado, né? Ele ficou assim, surpreso com isso. Então ele diz: esse local não é outro senão Beit Elohim, a casa de Elohim. E que, aí vem mais uma parte, né? E aqui é a porta dos céus, onde os anjos sobem e descem escadas. Então ele chegou nessa conclusão. Olha só, ele estava fugindo de seu irmão Esaú. Ele para ali na divisa de Israel com outro local. Ele tem esse sonho e ele descobre que aquele lugar ali é a casa de Elohim e é a porta dos céus. Então ele fica surpreso com isso, né? Então Yaakov, ele entende que aquele lugar é muito, muito, muito especial. Aquele lugar é único. É a porta dos céus baseada na sua visão dos anjos subindo e descendo escadas. Então ali é a porta dos céus. Mas o que ele poderia observar de sinal de que ele também é um Beit Elohim, a casa de Elohim? Porque parece que é só uma suposição, porque não tem nenhum sinal que sugira, não tem nenhuma casa ali que poderia trazer essa ideia para Yaakov, né? Mesmo assim, Yaakov, ele se refere primeiro como Beit Elohim, como se já tivesse essa ideia pré-concebida na cabeça dele. Só depois, Sha'ar HaShamai, a porta dos céus. Então são duas coisas diferentes, um Beit Elohim e um Sha'ar HaShamai, a casa de Elohim e a porta dos céus. Então ele acorda bem cedo e ele pega uma pedra que ele tinha colocado em sua cabeça para dormir e ele forma ali uma coluna, né, uma matseivá, e ele joga óleo, né, joga azeite para ungir aquele lugar. Então ele levanta um monumento de pedra, né, um marco ali, é um lugar que tinha que marcar aquele acontecimento. E ele unge aquele lugar ali. Olha só que coisa maravilhosa. Olha o comportamento de um tzadik, de um conhecedor de Torá. Olha que coisa mais linda. Então ele chama aquele lugar de Beit El, casa de Elohim. Embora o nome original, né, daquele lugar ali fosse Laos, né, que significa madeira, de amendoeira ou coisa parecida. Então, o que ele ergue ali? Ele ergue uma matseivá, né, e ele derrama óleo sobre ela. E chama esse lugar de Beit El, ou Betel. Agora, quando foi no tempo de Abraham e no tempo de Isaac, eles reagiram de forma diferente. Não foi igual Yaakov. Em vez de uma matseivá, né, de pegar uma pedra ali e erguer um monumento e ungir, o que Abraham faz, o que Isaac faz? Eles criam um misbear, eles criam um altar, né? Mas nenhum deles criou um pilar, que foi o que Yaakov criou. Ele pegou uma pedra ali e ergueu um pilar, um monumento de pedra. E outra coisa que nem Abraham e nem Isaac fizeram, que é muito curioso também, é que Abraham e Isaac também não deram nome àquele lugar assim, essa que vai ser a cidade de Beit El, a casa de El, a casa de Elohim. E Yaakov fez isso. Então, para a gente perceber o amadurecimento de uma profecia. O Criador entregou a profecia para Abraham. Abraham entendeu de acordo com a vida dele, de acordo com o contexto dele. Isaac é a mesma coisa, e agora Yaakov, de acordo com o contexto, de acordo com a vida, de acordo com o que estava acontecendo com ele, com as experiências dele naquele momento, ele enxerga de forma diferente, ele enxerga com mais profundidade. Então a profecia, ela evoluiu, ela foi aprimorada, e quanto mais perto vai chegando dela se cumprir, mais as coisas vão ficando mais claras. Mas por que Yaakov ele está fazendo tantas coisas diferentes de seu pai Abraão, de seu avô Abraão e de seu pai Isaac? Por que Yaakov está fazendo isso? E por que ele faz um néder, um voto? Então, quando ele realiza esses atos, né, Yaakov ele faz um voto, né?
E ele diz: se o Criador permanecer comigo e me proteger, e eu voltar em segurança para a casa de meu pai, etc, etc, eu entregarei a Maaser de tudo. Né? Nós temos que lembrar que Malachim, que os anjos subiam as escadas e os anjos desciam as escadas. Movimento vertical. Podemos entender que os Malachim que andavam com Yaakov dentro da terra de Israel eram uns Malachim. E os Malachim que descem as escadas para acompanhar Yaakov fora da terra de Israel eram outros Malachim. Então, aqueles Malachim que o acompanhavam na terra de Israel, eles não foram autorizados a deixar a terra. Porque o nível de kadoshidade deles era muito alto. Imagine eles andarem em terra cheia de pecado, cheia de idolatria e etc. Embora naquele momento a terra de Canaã ainda não era, né, a terra onde os israelitas viviam e transformavam ela em algo kadosh. Não. Mas os anjos não foram autorizados a sair da terra de Israel. Então o que eles fizeram? Subiram, voltaram para os céus. E os anjos que caminhariam com Yaakov até a casa de Lavan, seu tio, desceram. Esses poderiam sair para fora da terra de Israel, poderiam caminhar nas outras nações, no meio dos outros povos, que não tinha nenhum problema. Então nós temos os Malachim que só atuam dentro da terra de Israel e os Malachim que atuam fora da terra de Israel. E esse momento da subida e da descida, esse movimento vertical, é um movimento de troca dos anjos. Né? Então o voto de Yaakov, ele sela e ele representa que o mesmo poder Elohim, através dos anjos que acompanhavam dentro da terra prometida, ele será o mesmo poder Elohim que o acompanhará fora da terra prometida. Então Yaakov, um tzadik horizontal, ele elevará suas ações na vertical, ou seja, aos céus. E um exército de Malachim farão esse avodá Elohim, o trabalho vertical, enquanto o tzadik faz o trabalho horizontal em relação às pessoas que estão à sua volta. E o trabalho vertical são em parceria com os Malachim, que faz o trabalho vertical, de subida e de descida de bênçãos, de parnassot e etc. Agora, qual que é o sonho? O sonho é reconectar os céus com a terra. Baruch Hashem.